Lucas 1,57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Nós acabamos de passar pelo mês do lar, que é o mês de maio, né? E as igrejas normalmente se mobilizam, a nossa também se mobilizou para ter alguma atividade nessa direção. O programa Vejam Só recebe conselheiros e casais constantemente, e durante essa época sempre se procura muito na Bíblia exemplos de casais que possam servir de inspiração para o povo de Deus, né? Alguns casais da Bíblia são muito usados para isso, né? Eu tenho lá minhas reservas com esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o casamento de Isaac é sempre muito, muito lembrado, porque foi um casamento feito por uma intervenção direta de Deus, né? O coitado do escravo de Abraão recebeu a missão mais maluca que pode haver, né? Você vai achar uma esposa para o meu filho, e o casamento tem que dar certo, ele tem que ser feliz, né? Imagina, a gente não consegue achar esposa nem para a gente mesmo, para ser feliz, vai achar uma esposa que vai fazer o filho do patrão feliz, né? Então aí o irmão lá fez uma oração mais doida ainda, né? E fez um teste. Eu não vou falar disso hoje, você que leia lá na Bíblia em Gênesis, né? Mas ele promoveu o teste mais maluco de todos os tempos para candidatas à esposa de filho de rico, né? E aí apareceu, né, a Rebeca e tal. Então, muita gente usa o casal Isaac e Rebeca como modelo. Eu acho meio complicado. A história de Isaac e Rebeca é meio, né? Ele orou 20 anos por ela, isso é ótimo. Isaac era um homem de Deus, não resta dúvida, né? Filho de Abraão e tal. Mas há turbulências muito fortes naquela família lá. E eu nunca vi ninguém usar como modelo de inspiração o casal Zacarias e Isabel. Nunca vi. Talvez alguém tenha usado. Eu não tenho conhecimento, né? Zacarias e Isabel. Agora o nosso culto vai para o Facebook, né? Pastora Josiane e seu marido, se estiverem assistindo como tiveram no domingo passado, um ósculo santo para vocês e para todo mundo que está aí na sintonia do Facebook. Mas se alguém sabe de algum pregador que usou Zacarias e Isabel como modelo, então me conta, porque eu acho que eu estou sendo um dos primeiros, né? Zacarias e Isabel, para mim, são muito mais relevantes como exemplo, né, de casal fantástico do que os outros casais da Bíblia. Eu quero mostrar isso para vocês nesse texto que nós acabamos de ler hoje, que faz parte daquelas experiências que eu tenho tido com Deus. Agora elas estão bem mais esparsas do que no passado, né? Eu tenho tido bem menos tempo e ocasião para fazer as meditações contemplativas, mas essa foi uma das contemplações que eu tive no ano passado, em setembro, ao me deparar com esse texto.
A primeira coisa que me salta aos olhos é que a Isabel, né, o versículo 57 diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, a gravidez da idosa Isabel finalmente chegou ao fim. Finalmente, depois dos 9 meses de toda a gravidez normal, né? E quando eu li esse texto lá na minha meditação, eu fiquei pensando, pera um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho da história, né? Zacarias era sacerdote, entrou no Santo dos Santos sozinho para oferecer o sacrifício de incenso, né? O sacrifício agradável a Deus e tal, e o anjo Gabriel apareceu lá, dentro do Santo dos Santos. E disse para Zacarias: olha, suas orações foram ouvidas e a sua esposa vai ficar grávida e vocês vão ter um filho e você vai pôr o nome de João e tal. E o Zacarias fica assim meio aturdido, incrédulo, né? E o Gabriel torna ele mudo, ele fica mudo. Para aprender a não falar besteira, você vai ficar mudo, né? E Zacarias fica mudo, não consegue falar, né? E nós vimos pelo texto que acabamos de ler que a mudez de Zacarias vai terminar aí, nesse dia, no dia da festa da circuncisão de João, né? 8 dias depois que ele tinha nascido. Então Zacarias permanece 9 meses mudo. Como será que ele contou para Isabel o que tinha acontecido no Santo dos Santos? Né? Como será? Ele escreveu. Bom, aqui ele também escreve numa tabuinha o nome de João. Isso mostra que escrever não era assim a coisa mais corriqueira, né, como hoje para nós. Né? Hoje ele mandaria um zap, né, para a coitada da Isabel. Mas naquela época não tinha zap e nem escrever era muito fácil. Eu não sei como foi que Zacarias contou para Isabel da visita do anjo, nem como foi que ele convenceu a ela que eles iam ter um filho. Então ela tinha que coabitar com ele. Eles eram idosos, né? Não era assim a coisa mais normal do mundo, né? E ele conseguiu convencer Isabel e Isabel engravidou. Olha só que legal, né? Sabe o que isso me mostra? Que para mim esse é um dos maiores exemplos da história daquilo que os psicólogos chamam hoje de comunicação não verbal. Quando você conversa com conselheiros de casais, como eu tenho que fazer lá no programa, né, ou com psicólogos de casais e tal, eles falam muito dessa tal de comunicação não verbal, que a gente sabe muito bem o que é, quem já é casado sabe. Você não precisa falar, não precisa expor. Né? Aliás, esposas, lembrem-se disso, por gentileza. Não precisa contar tudo. A gente sabe o que está acontecendo. Dá uma resumida, né? Por causa da bendita comunicação não verbal. A gente sabe quando o outro não está bem, quando o outro está feliz, quando o outro espera alguma coisa. Né? A gente sabe, não precisa falar. Né? E Isabel e Zacarias tinham essa comunicação não verbal muito eficiente, mas muito eficiente. Zacarias ficou mudo, né? E segundo um versículo aqui, não sei não, talvez ele tenha ficado surdo também, porque o texto diz que eles tiveram que convencer Zacarias a dizer qual seria o nome de João por gestos, né? Ele não falava, mas será que ele também não escutava? Sei lá, alguma coisa aconteceu, mas ele teve uma comunicação perfeita com a sua esposa e com Isabel. Isso revela intimidade verdadeira, cumplicidade até o último grau. Né? Eu admiro muito, eu aprendi a admirar Isabel e Zacarias nessas meditações, logo nas primeiras, quando comecei a estudar o livro de Lucas. Nunca tinha prestado atenção neles. Apesar de injustiçados por Deus, né? Deus os condenou a uma vida inteira sem filhos, né? E isso até hoje é pesado, imagina naquela época, naquela cultura, né? Apesar de não saberem, né, por que Deus não os abençoava, eles passaram a vida toda
de modo agradável a Deus, servindo a Deus com obediência e com humildade. Isso é um casal fantástico, em harmonia, em confiança, em intimidade, em fé. Um exemplo que muita gente não lembra de citar, mas eu lembrei e eu estou citando, né? Zacarias e Isabel se entendiam perfeitamente bem e continuavam servindo ao Senhor, amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor, apesar de, aparentemente, injustiçados por esse Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto, né, além dessa primeira que eu chamei de intimidade genuína, é o regozijo e a firmeza. Regozijo dos vizinhos e dos parentes. Logo no versículo 58, né? Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Eu gosto desse versículo, eu gosto. Né? Eu posso imaginar o quadro, né? A idosa gerou um filho, né? A notícia correu, é lógico, aliás, quando ela ficou grávida já correu a notícia, aí nasce o garoto e todo mundo vai e se alegra com aquela família, né? Eu fico pensando o seguinte, irmãos, hoje nós vivemos um tempo de tamanho individualismo, de tanto egoísmo, que é raro você ver alguém se alegrar no íntimo e de verdade quando Deus abençoa alguém. É raro. Mais raro ainda é você ver alguém se alegrar quando Deus perdoa alguém, quando Deus salva alguém. É difícil. Você vai falar, não, imagina, a gente faz festa. Quem faz festa é anjo. Nós não. Olha, deixa eu contar um pecado para vocês. Eu me lembro muito bem de como eu fiquei irado, revoltado contra Deus quando li a história do rei Manassés pela primeira vez na Bíblia. Eu tinha lido a história do rei Manassés no livro de Reis. Já fiquei, né, assim. Mas quando você lê a história do rei Manassés no livro de Crônicas, irmão, irmã, você fica doido. Manassés foi um homem perverso. Imagina alguém doentemente perverso. O texto bíblico diz que Manassés fazia as coisas para incitar Deus à ira. Imagine, um sujeito absurdamente louco. Ele não se contenta apenas em fazer maldades. Ele quer incitar a ira de Deus. De Deus. Ele provocava, diz o livro de Crônicas, o Altíssimo de todas as maneiras. Ele queimou os filhos dele vivos no ídolo de Moloque para irritar Deus. Cerrou Isaías ao meio. O profeta Isaías foi martirizado nos tempos de Manassés. Diz o texto sagrado que ele inundou as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Você acredita que esse sujeito se converteu e vai estar no céu? Acredita nisso? Ele foi lá preso, tal, né? E lá na cadeia do rei inimigo, ele se lembrou de Deus e fez uma oração e confessou o pecado para Deus. Não é que Deus perdoou? Perdoou e devolveu o reino a Manassés. Manassés reinou mais de 50 anos em Jerusalém. Devolveu o reino para esse sujeito. Eu fiquei revoltadíssimo. Até hoje eu tenho que segurar a minha onda, porque eu não consigo engolir essa conversão. Como assim? Deus salva, perdoa um sujeito desse? Como assim? Quando Billy Graham esteve pela primeira vez no Brasil e pregou lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, ele usou a história de Manassés como ponto de partida para a sua evangelização. Deus perdoa Manassés, Deus pode perdoar você também, né? Agora, quem que se alegra com uma conversão dessas? A gente não se alegra, né? Quando Jesus foi jantar na casa de Levi e depois na casa de Zaqueu, 2 coletores de impostos,
Os judeus vibraram. Graças a Deus, esses traidores da nação se converteram, se arrependeram, estão salvos pelo sangue do Cordeiro. Foi assim? Não. Eles queriam bater em Jesus. Como o Senhor vai dar moral para esses safados, ladrões, sem vergonhas, pilantras, né? Ficaram contra Jesus. Nós não gostamos de nos alegrar quando Deus abençoa alguém. Não é nossa tendência. Mas os vizinhos e parentes da nossa querida Isabel eram diferentes, né? E eles se juntaram, por causa da grande misericórdia que Deus manifestara para Isabel, eles se juntaram na casa de Zacarias e Isabel, no dia da festa lá da circuncisão, e se regozijaram com eles. Ah, que legal! Eu fico feliz, eu fico contente com isso, porque é uma palavra para nós. Vamos tirar o olho do nosso umbigo e olhar para a alegria do outro, para a bênção que o outro recebe, né? Para a vitória que o outro recebe. Mas o que nunca sábado que vem a gente vai ter que aprender essa lição, porque é a final da Olimpíada, né? E nós estamos disputando coisas aqui, né? Vamos nos alegrar com os que vencerem. Que sejamos nós, mas se não for também, né? Vamos nos alegrar, uai. Deus deseja a nossa união. A segunda coisa que o texto me chama a atenção nessa parte é que a mudez de Zacarias acaba, né? Interessante. Aqui, ó, no versículo 64, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Que maravilha, né? Zacarias termina o seu martírio de mudo, né? Nesse episódio aqui, no meio da alegria. E o interessante é que a mudez de Zacarias acaba quando ele obedece, né? Aquela controvérsia sobre o nome do garoto e tal, que nome vai ser, e papapá. Isabel queria que fosse João, eles queriam que fosse outro nome, o nome de Zacarias provavelmente e tal, e aí fica aquela confusão, e Zacarias, quando escreve o nome de João, e fica definido que o nome do filho vai ser João, a gente sabe que é João Batista, né? Ele começa a falar e glorificar o nome do Senhor, né? E isso acontece porque Zacarias obedeceu. Ele só falou de novo, só conseguiu voltar a falar depois de 9 meses, quando, definiu o nome do filho como o nome daquele que tinha recebido do anjo, João. E aí ele usa a língua para glorificar a Deus, e não para reclamar, nem para brigar, né? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quantas e quantas vezes a minha boca se abre e a minha língua destrava sem que traga qualquer glória a Deus, ou edificação, ou ensino, ou um bom exemplo. Quantas e quantas vezes a língua destrava para falar besteira, era melhor ter continuado calado, né? Ou então para reclamar, para murmurar. Deus me tem incomodado bastante, irmãos, com esse pecado, né? Como eu sempre digo, a gente sempre dá muito valor aos pecados morais, mas Deus se incomodava visceralmente com a murmuração do povo de Israel, com a reclamação dos seus filhos. Zacarias ficou 9 meses sem poder falar, e quando conseguiu falar de novo, foi só para glorificar a Deus, não para murmurar, não para brigar, não para discutir, mas para glorificar a Deus. E aqui aparece a história, né, de eles perguntarem, verso 62, perguntarem por acenos a Zacarias, né? Verso 62. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Isso porque Isabel tinha insistido que ia ser João, né? Verso 60 diz, de modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. E aí verso 62, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse, né? E aí ele dá a tabuinha e tal. E eu fico perguntando, por que fizeram acenos para Zacarias? Perguntaram por acenos?
Ele não estava surdo, ou será que estava? Não sei, né? O fato é que eles acenaram para Zacarias, talvez fazendo gesto, escreve aí para nós. Nós temos a tendência, nós aprendemos ontem lá com a professora Mônica, né, de Libras, que muitos surdos não falam porque não aprenderam a falar, porque não ouvem, mas não são necessariamente mudos. Zacarias estava mudo, mas não precisava ser necessariamente surdo. De qualquer modo, as pessoas lá resolveram fazer gesto para ele, né? E ele escreveu o nome de João, confirmando o que Isabel havia dito para o povo, e ninguém tinha acreditado, né? Zacarias escreve o nome de João. Isso mostra para mim que Zacarias não cedeu à pressão e nem se deixou levar pela alegria ou pelo entusiasmo daquele momento. Ele permaneceu firme, né? Ele podia ter, depois de 9 meses do encontro com o anjo, 9 meses sem falar e tal, e todo mundo querendo que desse o nome dele para o filho, rejeitando a opinião de Isabel e tal, né? Ele podia ter cedido, mas não, ele ficou firme. Vale o que Deus disse. Vale o que Deus disse. Sabe, Zacarias e Isabel, pensa bem, eles passaram a vida inteira servindo obedientemente a Deus. O primeiro capítulo fala isso, né? Os primeiros versículos do capítulo 1, que nós ainda estamos no 1, né? Diz que eles foram fiéis em tudo diante de Deus, sem saber por que Deus não os ouvia. Mas pensa, né? Todas aquelas décadas de censura velada, aqueles olhares, sei lá, Deus não abençoa Isabel, Deus não abre o ventre dessa mulher, sabe lá o que ela apronta, né? Sabe lá o que Zacarias faz, sabe aquela maldade, aquele olhar apimentado, né, de censura que as pessoas não abençoadas por Deus recebem. Eles passaram décadas vivendo isso, mas agora toda a dor, toda a frustração do passado, toda a vergonha não se comparavam ao júbilo e ao prazer que eles estavam sentindo por verem o menino diante da vizinhança. Está aqui, ó, o fruto, o resultado, a bênção de Deus. E nós sabemos, Jesus vai dizer depois que não houve ser humano mais relevante, mais importante dos nascidos de mulher do que João o Batista. Olha que graça Deus estava dando para eles. E isso ilustra aquilo que nós estudamos hoje de manhã na escola dominical, né? A nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nos gera eterno peso de glória. Aquilo que a gente passa nesse mundo, as frustrações, as angústias, as dores, as decepções, as tristezas, as mágoas, as cicatrizes, nada disso vai se comparar com aquilo que nós vamos receber na glória. E Zacarias e Isabel estavam vivendo isso, vivendo a graça de Deus superabundante, muito mais gloriosa, muito mais saborosa do que todos os dissabores que eles já haviam enfrentado. Sabe, irmão, sujeitar-se à vontade de Deus, mesmo quando ela é incompreensível, produz eterno peso de glória. Quando nós confiamos no Senhor e nos sujeitamos à sua vontade, confiamos nele, apesar de não entendermos o que ele está fazendo, no futuro, um dia, nós vamos ter o júbilo e a alegria que Isabel e Zacarias desfrutaram. No momento mais sublime e mais inesquecível da vida de Zacarias, ele volta a falar. Ele volta a falar, né? O momento que começou 9 meses antes, lá no Santo dos Santos, aquele momento único, longo, né? Começa lá e se estende por toda a gravidez de Isabel, e agora termina de maneira absolutamente inesquecível, porque foi vivido diante de Deus, com Deus e por Deus. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção nessa narrativa, nesse texto, né? É a teimosia
humana. Vocês prestaram atenção na história? A idosa Isabel engravida. Esconde a gravidez até os 6 meses. Aí já não tinha mais como esconder, né? Isabel ficou grávida. Deus visitou Isabel. E tal. Aí nasce o garoto. Menino, né? Na cultura do Médio Oriente, o menino era assim, ainda mais o primogênito, né? Um menino. Ai, que maravilha. Vai chamar Zacarias. Não, vai chamar João. Que não tem nenhum João na sua parentela, né? E começam a discutir com Isabel. Não pode ser João, né? Verso 60 diz isso, né? Verso 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Se não há, isso que eu não entendo. Se não há ninguém na parentela, nunca vai haver, né? Se não puser nunca vai haver. Vai ser sempre o mesmo. Poxa vida. Mas ficaram insistindo com Isabel. Não pode, tem e tal, e não sei o quê. Ficaram confrontando a coitada da Isabel. A mulher que tinha gerado o menino, dado à luz uma semana antes, né? O que me chama a atenção é que ninguém acreditou em Isabel. Ela foi o alvo do maior milagre de Deus lá em toda aquela região, mas ninguém acreditou nela. Ela falou, é João. Eles foram perguntar para o pai, o mudo e talvez surdo, Zacarias tinha que definir o nome. Não aceitaram a resposta de Isabel, né? Eles foram confirmar. Sabe o que isso demonstra? Que nós, humanos, somos muito teimosos, né? Nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós achamos que elas devem ser, né? Mesmo quando é Deus que está fazendo as coisas. Olha só. Deus tinha feito um milagre. Uma idosa gerou o primeiro filho. Não era a primeira vez na história de Israel, mas continuava sendo raro, né? Antes dela tinha sido Sara, esposa de Abraão. Pois é. Deus operou aquela maravilha diante dos olhos deles. Mas se não for do jeito que eles acham que tem que ser, não pode, né? Não, como assim, João? Mas foi o anjo que definiu o nome, não fomos nós que escolhemos. Poxa, viu? O Gabriel definiu isso. Não tem ninguém na sua parentela. Deve haver algum engano, né? Talvez Isabel esteja com depressão pós-parto. Não sei se naquela época eles já se preocupavam com isso, né? Ou, sei lá, né? Ela acabou de dar à luz. Enfim, vamos falar com Zacarias. Mas Zacarias não fala, talvez nem escute. A gente dá um jeito. Vamos falar com Zacarias. Zacarias vai lá e confirma. É João o nome. No meio do maior milagre que eles já tinham visto, as pessoas se achavam no dever de fazer as coisas do jeito que sempre foram, né? Não pode mudar nada. Tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Isso mostra para mim de forma muito clara, irmãos, que nós temos uma grande dificuldade em aceitar Deus no controle das coisas. Deus deve estar no controle, queremos que Ele controle, desde que as coisas sejam do jeito que a gente acha que tem que ser. Quando Deus faz algo que foge ao nosso gosto, à nossa opinião, àquilo que a gente acha certo, a gente não aceita, fica tentando mudar, né? Por quê? Porque no fundo, nós queremos controlar tudo, inclusive Deus. Aliás, essa foi a queda. Como é que Eva se convenceu a comer o fruto proibido? Quando a serpente disse, você vai ficar igual a Deus, conhecedor de todas as coisas. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos estar, de algum modo, no controle. Controlar Deus, por exemplo, né? Ai. Foi Deus que escolheu o nome de João. Foi Deus. Eu fiquei perguntando, por que Deus queria que fosse João? Não sei. Ele não explica.
Ele não responde, nunca deu essa satisfação. Olha, eu escolhi João porque... Não, ele escolheu João. E ponto final, está aí, ué. Né? A gente não tem que saber tudo. Né? Ele decidiu, ele escolheu, ponto final. Acabou, pronto. Aliás, quem foi que cuidou de todos os detalhes desse milagre? Não foi Deus? Não foi ele que escolheu o momento mais absurdo da história? Não foi ele que definiu que Isabel ia estar grávida? Não foi ele que mandou o anjo avisar Maria, parenta de Isabel, para ir lá? Né? Deus cuidou de todos os detalhes, não ia escolher o nome? Ué, o que tem? Ele escolheu, ele definiu, foi Deus que... E acabou. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente... quer que Deus se encaixe na nossa caixinha, na nossa tabela. Teve um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez lá no tanque de Betesda, se não me engano está no Evangelho de João capítulo 5. Tinha um homem lá, 38 anos, paralítico. Jesus vai e cura o homem, só cura ele. Tinha uma multidão de doentes, mas Jesus só curou ele. Devia ter curado todo mundo, né? Bom, enfim, ele foi lá e curou só ele. E disse para ele assim, olha, você pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele pegou a cama e foi para casa. Ele podia ter largado a cama lá, né? E era sábado, não podia carregar nada. Então os fariseus foram atrás do homem. O que você está fazendo? Você está maluco? O que é isso? Hoje é sábado, você está carregando uma cama. Escuta aqui. O mesmo, está no Evangelho, não sou eu que estou inventando, não. O mesmo sujeito que me disse, ou que me curou, disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Peguei o leito e estou indo para casa. Ele mandou. Né? Que diferença faria na vida daquele paralítico se ele largasse o leito lá? Ele tinha que voltar a andar. Fazia 38 anos que ele não andava. Depois Jesus se encontra com ele no templo. Né? Jesus vai lá fazer o discipulado depois. Né? Você pode ler essa história no Evangelho de João. Se não me engano, é capítulo 5. Pois então, o paralítico responde para os sábios de plantão. O mesmo homem que me curou me disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vou obedecer ao pé da letra. Ué? É Deus que está mandando. Ele me curou. Eu vou discutir, mas nem a pau. Mas não faz. Faz. Ele mandou, eu vou cumprir. Está acabado, é assim que tem que ser. Mas nós gostamos de dar pitaco nas decisões de Deus quando elas, de algum modo, nos contrariam ou são de forma diferente daquela que a gente imagina que deveria ser. Né? Quem é o Senhor? Pois é. Sabe, irmãos, quando Deus nos surpreende com algo diferente daquilo que nós gostamos, como é que nós reagimos? É disso que o texto fala. O texto menciona a intimidade genuína e fantástica daquele casal, o regozijo e a firmeza, tanto dos vizinhos quanto de Zacarias, que não cedeu, né, à pressão, e também menciona a teimosia humana. E foram essas coisas que Deus me mostrou quando eu li esse texto em setembro do ano passado, numa das contemplações que eu fiz. Tenho certeza que ela impactou a minha vida, e a minha oração é que ela impacte a sua também. Que Deus nos abençoe. Amém.